É o fim do mundo como você conhece. De repente, todos os humanos na Terra foram extintos. E é hora de a natureza fazer seu retorno definitivo. O que aconteceria com sua casa e sua cidade? Por que isso levaria o planeta a um colapso nuclear? E será que algum vestígio da existência humana conseguiria sobreviver? Isso é o Fatos Matrix. Veremos o que aconteceria se os humanos desaparecessem subitamente. Imaginando essa catástrofe apocalíptica, seja por uma pandemia global, um evento vulcânico em escala planetária ou um gigantesco asteroide, alcançamos o fim da linha para nossa espécie. Cada ser humano na Terra se foi para sempre. Agora, embora não haja esperança de um retorno da humanidade, estaríamos deixando para trás muitas coisas: cidades, estradas, resíduos. Vamos explorar quanto tempo levaria para os últimos vestígios da vida humana desaparecerem. A primeira semana de vida na Terra sem humanos seria difícil para todos os animais de estimação. Seus companheiros peludos precisariam sair e procurar comida por si mesmos. Esperamos que você tenha deixado uma janela aberta para eles. Enquanto isso, seu lírio da paz não teria nenhuma chance. No entanto, isso não seria a única ameaça. Após uma semana, o mundo se tornaria radioativo. Nossas usinas nucleares produzem resíduos nucleares, que precisam ser constantemente resfriados com água. Sem humanos para manter a infraestrutura elétrica, as usinas ao redor do mundo perderiam energia, desencadeando uma reação em cadeia desastrosa. A água, que costumava resfriar os resíduos nucleares, pararia de circular e começaria a ferver. Isso exporia os resíduos nucleares, causando incêndios radioativos. Os ecossistemas ao redor do mundo morreriam devido à radioatividade, e muitos desses produtos químicos permaneceriam perigosos por 300 anos, enquanto alguns, como o plutônio, permaneceriam radioativos pelos próximos 240 mil anos. Mas não vamos nos adiantar demais. Cerca de um ano após nosso desaparecimento, a natureza começaria a recobrar nossas estradas e rodovias. Musgos e fungos cresceriam por toda parte, e com o primeiro inverno essas estradas começariam a se desfazer. O congelamento e o descongelamento fariam com que a água derretida da neve fluísse para as rachaduras nas ruas vazias. Novas plantas cresceriam, como mostarda e trevo, e em alguns anos haveria grama em florestas envenenadas pela radiação. Não haveria pássaros cantando neste ano. Mas mais longe dessas áreas letais, as populações de animais começariam a crescer. Sem humanos para caçá-los ou expulsá-los de seus lares naturais, sem pesticidas, os insetos se reproduziriam mais rapidamente, fornecendo mais alimento para todos os tipos de animais, como répteis e roedores. Avançando um pouco, suas cidades vazias passariam por grandes mudanças. A Praça Trafalgar, em Londres, estaria coberta por árvores jovens, o portão de Brandemburgo, em Berlim, estaria cercado por floresta, e no Rio de Janeiro, uma potente catástrofe se desencadearia. Meio século se passaria desde a última vez que uma equipe de manutenção cuidou dos 753 bombas do metrô, que impediam inundações causadas por tempestades. Agora, haveria uma rede de rios subterrâneos sob a paisagem do Rio de Janeiro. Colunas de aço que sustentam as ruas acima se curvariam, criando vias navegáveis através das avenidas e ruas principais. Sua casa abandonada e sua vizinhança estariam em péssimo estado. Telhados vazariam, pregos enferrujariam, prédios começariam a desmoronar em grandes cidades e as ruas seriam cobertas por vidro que caía de arranha-céus em decomposição. Embora os arranha-céus desmoronassem em enormes montes de destroços, apesar de a cidade estar inundada, a Grand Central Station de Nova York e outros edifícios de pedra semelhantes permaneceriam intactos. Boas notícias, eu suponho. Todo o seu dinheiro agora sem valor ainda estaria seguro e protegido nos cofres bancários que nunca seriam reabertos. Mas as famosas obras de arte não teriam tanta sorte. Sem controle climático e eletricidade, as bóvedas dos museus teriam menos sorte.
A água vazaria e o mofo cobriria tudo. Ironicamente, cerâmicas milenares continuariam a sobreviver, assim como fósseis. 500 anos depois, uma floresta agora cobriria onde sua casa um dia esteve, mas enterrados na terra poderiam estar os restos de muitos de seus eletrodomésticos de alumínio e utensílios de cozinha em aço inoxidável. Infelizmente, você não estaria por perto para preparar boas refeições com eles. Com cada trecho de asfalto preto agora tomado por árvores e gramíneas, as temperaturas cairiam em todo o mundo. A atmosfera passaria por mudanças, recuperando-se sem os humanos. Com menos dióxido de carbono, a explosão inicial nas populações animais estabilizaria. Neste ponto, predadores como lobos voltariam a percorrer a Europa, caçando em matilhas. Saltando para o futuro, restaria alguma coisa da civilização humana? Ainda seria possível distinguir os rostos dos ex-presidentes dos Estados Unidos no granito do Monte Rushmore. Mas não espere muitos detalhes faciais. Grande parte da rocha se erodiria significativamente. Haveria também algumas peças remanescentes da Grande Pirâmide de Gizé e da Grande Muralha da China, mas o tempo não seria gentil com elas, e ambas seriam versões mal reconhecíveis das antigas maravilhas do mundo. Neste ponto, tudo o que os humanos deixaram para trás na Terra seria consumido pelo Sol à medida que ele se expande e destrói o planeta. Mas se você estiver preocupado com a humanidade desaparecendo no nada, ainda pode haver uma pegada humana a ser encontrada. As sondas espaciais Voyager estariam em algum lugar além do nosso sistema solar. Talvez alguma civilização alienígena as encontre e aprenda que um dia houve vida humana na Terra. Mas e se esses alienígenas nos descobrissem um pouco mais cedo? Então, caminhamos para outra história. Obrigado por assistir.